Bom, Bogado, não tá fácil para ninguém, você aí de casa sabe, ficar em casa. O isolamento social tem custado muito para todo mundo. O isolamento social, por exemplo, tem consequência, é uma consequência das medidas do combate ao novo coronavírus e a gente entende. Mas ele tem sido muito cruel também com as crianças e adolescentes e familiares que têm convivido, às vezes, em espaços pequenos, sem, por exemplo, no caso das crianças, ter um espaço para brincar ou até mesmo para conviver com outras crianças. Se por um lado tem sido uma oportunidade de matar a saudade, ficar mais perto do filhão ou da filhota, por outro lado tem sido um desafio, especialmente para lidar com a ansiedade dos pequenos que têm muita energia e não estão tendo espaço para gastar. Como é que está sendo essa tarefa aí na sua casa, lidando com os pequeninos? Com a gente, a doutora em psicologia e professora do curso de psicologia da UBRA, professora Aline Vivian, que nos fala mais sobre o assunto. Boa noite, professora. Seja muito bem-vinda. Professora, vamos começar a entender essa situação. Não está fácil para ninguém, mas para os pequenos, esse espaço, esse confinamento, espaço às vezes reduzido, ficar dentro de casa, por mais que tenham uns que amem videogame e seja uma boa oportunidade, isso tem gerado um desconforto para os pais e para as crianças também? Sim, Bives, isso tem sido especialmente complexo para as crianças porque elas têm uma dificuldade maior de compreender, né? Os adultos até conseguem também com uma falha, né, nos seus registros de onde é que a gente viveu isso, né? A gente não tem um registro simbólico sobre essa vivência. Então, os pequenos precisam de mais apoio nesse momento, o que já está sendo difícil para os adultos, para eles pode ser ainda mais complicado. Boa tarde, Aline, é o professor Paulo Bogado, privilégio poder falar com você de novo. Uma profissional extremamente capacitada. Aline, me diga uma coisa. Nesse momento, a gente vê as crianças em casa extremamente ansiosas, né? Sabe, loucas para gastar energia. Né? Qual é a tua dica para que a gente possa diminuir essa ansiedade que acaba gerando, até porque muitos foram, durante as aulas, os avós cuidam, os parentes mais idosos cuidam, e agora eles estão trancados e o que fazer? Tem alguma dica especial, professora? Agora a negociação com a família aumenta, né? O ideal, a gente sabe que não é o real, mas muitas vezes é estabelecer alguns horários na rotina da criança. Né? Quando acordar, o que ela vai poder fazer, alguns tempos, né? O tempo de brincar e o tempo de fazer as tarefas. Isso é bem importante que a criança compreenda, porque se ela ficar totalmente solta, ela também não vai conseguir se acalmar. Ter um adulto que faça essa intermediação. E que o adulto consiga em algum momento parar e sentar com essa criança também, que já não está fácil de concluir home office, homeschooling, tudo em casa, né? Mas tentar explicar, às vezes funciona até fazer assim uma tabelinha de horário, né? Explicando, olha, agora é a hora do tema, agora é a hora da brincadeira, da televisão, do jogo, porque alguém tem que fazer esse percurso funcionar. Vai ter que ser o adulto, né? Até porque na escola eles têm disciplina, né? Então, Bives. Sobre a escola, é importante essa colocação, Bogado. Para a gente poder entender, esse é um momento diferente que a gente está vivendo para a gente e para as crianças. A questão do tema que tu citaste agora, professora, como é que a gente pode balancear as brincadeiras, que são importantes para gastar energia, para tirar a ansiedade, e o conteúdo? Algumas mães, eu observei isso na internet, estão se queixando porque as escolas estão despejando muito conteúdo, né, fora da sala de aula, onde a criança fica totalmente isolada com o tema, com o conteúdo que foi passado para aquela aula virtual. Isso também tem que ser equilibrado. Como é que a gente deve pensar? Muito conteúdo da escola pode atrapalhar, às vezes também, deixar a criança mais ansiosa? Pode atrapalhar muito, porque a escola é aquele espaço também de socialização. Vai ter um coleguinha com a mesma dúvida ou com dúvidas diferentes, e em casa é um outro modelo, né? Então, talvez as famílias possam baixar um pouco o seu nível de exigência e flexibilizar. Claro que não totalmente, né? Não quer dizer que a criança não vai fazer tudo, mas eventualmente algumas coisas ela não vai conseguir fazer em casa da mesma forma como faria na escola. Então é preciso muitas vezes adaptar também essa maneira de estudar
que ninguém estava acostumado a lidar com essa forma. Então, não tem um registro simbólico de como é estudar com o pai, com a mãe, com o irmão, com a avó. Alguns ainda estão ficando com os avós, né? Então, teria que achar um meio termo, assim, porque a escola também está se reinventando nesse momento. Muitas escolas não estavam acostumadas, né? Não tenho dúvida. A fazer... A professora, assim, seguindo nesse mesmo raciocínio que tu comentaste agora, no meu tempo, quando a criança começava a perturbar, eu ligava a televisão no desenho e deixava meus filhos lá, ficava vendo desenho e acalmava. Hoje, a tecnologia está aí, você dá o celular para o filho, vê um filminho, vê um joguinho. Até que ponto, durante desse período de quarentena, quanto tempo é o ideal para que eles não fiquem ali direto na era digital? É normal, mas tem que ter limites, né, professora? Claro. Esse recurso digital, a gente não vai negar que ele é muito válido, né? Tem toda uma linha teórica que fala disso, do tempo de exposição, mas esse também é um momento em que talvez a gente use esse recurso para ajudar a criança até a estudar, a encontrar recursos ali diferentes, algum desenho, alguma informação, mas não pode ser o único recurso. De repente a gente vai ter que inventar um cantinho da casa para fazer polichinelo, para fazer uma brincadeira de esconde-esconde, de pega-pega, algum jogo que não seja só via digital. As crianças já estão vendo os pais em home office, já estão vendo o mundo lá fora de um jeito diferente, então não pode ser a única maneira de se conectar, embora ela seja muito válida para matar a saudade da avó, para falar com os coleguinhas. Muitas vezes as crianças têm feito encontros virtuais também. Eu já vi crianças brincando, cada um na sua casa, por Skype, pela chamada de vídeo lá do WhatsApp, por exemplo. Então, às vezes elas brincam e conversam uma com as outras por ali, fazem atendimento psicológico online, por exemplo. Então, seu psicólogo vai até a sua casa, entre aspas, para atender a criança. Então, é um recurso muito legal, mas ele não pode invadir, por exemplo, o horário do sono da criança. Tem gente liberando geral também, né? Vamos deixar até ele cair de sono. Não dá. Tem que ter um momento de desconectar, até para processar outras coisas. E até é importante assim, deixa a criança sentir um pouco de tédio, sabe? Não precisa ocupar o tempo inteiro dela. Talvez ela tenha que pensar, bom, agora é a hora de eu brincar com as minhas coisinhas lá de antigamente mesmo, né? Desenhar, não fazer nada. Tá todo mundo querendo que a gente ocupe esse tempo. O tempo inteiro não dá. A gente precisa de um tempo para pensar sobre o que está acontecendo e excelente entender. Dica da professora. Roda de conversa. Travou um pouquinho ali, Travou Bogado. um pouquinho. Eu tenho uma questão agora, Bogado. Sabe quando a gente brinca, professora, sabe quando a gente brinca com a criançada e vai acompanhando o crescimento e vai marcando na porta, ali no marco da porta, né, quando elas vão subindo? Até então a gente está falando desses aqui, ó. Agora eu vou subir um pouquinho. Os pré-adolescentes, essa turma que também está confinada em casa e está sem aula. Nesse momento, começam aqueles conflitos. Ô mãe, sai daqui, sabe? Quer ter um pouco mais de privacidade, quer ser um pouco mais independente e está trancado em casa com os pais, com os familiares. Como é que a gente lida com esse adolescente, esse pré-adolescente que já cresceu um pouco, já entende melhor as coisas e já está demandando um pouco mais de autonomia e independência, mas está em casa? Como é que a gente lida com isso? Também é bem complexo, né? Porque o adolescente já é contestador por natureza. É da fase do desenvolvimento ser questionador, confrontar, testar os limites, testar até os valores, né? Mas também é mais legal porque dá para conversar, né? A criança, às vezes, não vai explicar de que jeito tu vai explicar para a criança como para um adulto ou para um adolescente. Não, tu vai ter que até inventar uma brincadeira. Para o adolescente, tu pode ser bem direto e bem claro. Olha só, tem uma coisa que tu já fazia, que era ficar com os teus amigos aí online, porque eles já ficavam, né? Os adolescentes ainda usam mais esse recurso, tem menos controle parental, muitas vezes, com o adolescente. Mas poder também dizer, bom, contanto que tu faças essas tarefas, tem que ter também a mediação do adulto, porque o adolescente ainda não tem maturidade cognitiva e emocional para se regular totalmente. Então, novamente, entra o adulto ali tentando dizer, olha, contanto que essa tarefa seja cumprida no dia de hoje, então, né, tu pode, porque o adolescente é mais complexo, tem a questão hormonal, tem a questão física mesmo, né, que ainda se torna muito necessária, dos encontros, da grupalidade que o adolescente precisa viver. Então, tá difícil para todo mundo nesse sentido. Muito obrigado, professora Aline Vivian, pelas dicas, orientações e que todos, independente da idade, possam enfrentar o isolamento da melhor maneira possível. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção e cuide-se, professora.
Tá bem, vocês também. Obrigada então, Bibs. Obrigado, professora Aline. É um privilégio poder estar aqui.